Vamos falar hoje sobre algo que ninguém gosta de ficar, mas através das circunstâncias da vida acaba acontecendo, entrando no nosso coração, mexendo com as nossas emoções e nos prendemos a uma palavra: ficar triste, tristeza. Ninguém quer ficar triste, mas a tristeza às vezes bate a nossa porta e nós parece que estamos nos alimentando dela e podemos até falar que não estamos gostando, mas o problema é que isso vai gerando na nossa mente uma rotina de um condicionamento neuronal que é construído através dessa tristeza, um desânimo. E às vezes vem até um desânimo de trabalhar, de ir à igreja, de namorar, de sair, de muitas coisas. E ninguém quer ficar triste. Só que uma das coisas que não percebemos que Deus vê é o coração. E eu botei um título nessa mensagem, porque muitas das vezes dá tristeza nos assolar. Está triste? Deus vê o coração. Essa é a mensagem de hoje. Nesse título, ao qual ninguém quer ficar triste, mas muitas das vezes ficamos. E nem sabemos por quê. Mas no decorrer da caminhada, vamos ver aqui, através da palavra. Você pode até ficar triste e chorar. Ou você pode usar esse choro, que é através de um ente querido que morreu, um casamento que terminou, ou foi mandado embora do emprego, ou coisas assim que acontecem no de repente e nos faz chorar e ficar triste, ok? Só que tem coisas do mundo e tem coisas de Deus. E como saber? Porque Deus é que sonda o coração. Deus sabe do teu coração, do meu coração. Por isso eu coloquei: está triste? Deus vê o coração. 2 Coríntios 7,10 fala assim: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento. Engraçado, a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento e não remorso para voltar a fazer. Da qual ninguém se arrepende. Por quê? Porque sabe que está crescendo, está desenvolvendo. Mas a tristeza do mundo opera a morte. Pode ver que muitas pessoas ficam cabisbaixas, tristes, sem saber o que fazer. E nesse momento não sabem o porquê estão tristes. Como às vezes nós também. Seja aquele que está na fé ou não sabe por que está triste. Da onde veio essa tristeza que gera, que me condiciona a só ficar na cama depressivo, mal? O que está acontecendo comigo? Por que isso aconteceu? Deus vê o coração. E muitas das vezes Deus pediu e falou para perdoar, para tirar esse lixo emocional do coração, e a gente ficou petrificado, deixando a nossa mente se alimentar daquilo que estava petrificando, apodrecendo os nossos pensamentos internos naquilo que não era para ficar, porque nós não somos uma lixeira para ficar aquilo que alguém falou e entrou e nos deixou mal em determinado momento. Deus vê o teu coração. E às vezes falamos internamente ou em palavras expressas e falamos: é melhor ter ficado no mundo, porque olha o que está acontecendo com a minha vida. E eu pego muitas vezes que as pessoas falando isso, elas não têm noção, ou às vezes falam com palavras expressas ou falam internamente no coração, porque olham alguém que está vivendo uma vida totalmente torpe, mas que supostamente está indo tudo certo porque ela está ganhando dinheiro, porque ela está viajando, mas sabe lá ao qual se ela está dormindo direito, porque eu vi muitas pessoas que viviam uma vida torpe, mas que não dormiam direito, e às vezes nós nem prezamos o sono que Deus nos dá. Por quê? Porque estamos olhando para fora, em vez de olhar para dentro de nós, que é o nosso coração.
E no nosso coração não pode ficar a inveja, o rancor, o ódio, essas coisas têm que sair. Não pertence à nossa vida, porque nós somos corpo e templo do Espírito Santo, para não habitar essas coisas da tristeza, que quando vamos ver, estamos mal. Então aqui em Eclesiastes 7:22, fala assim, hoje estou com um pouco de dificuldade de falar, que eu estou com um negócio do aparelho, tá? Tenha paciência comigo. Eclesiastes 7:22, pois no seu coração você sabe que muitas vezes também amaldiçoou outros. Olha o que a palavra está falando. Pois você sabe que muitas vezes no seu coração amaldiçoou outro. Então como iríamos perceber isso? Porque a tristeza chegou, porque no nosso coração amaldiçoamos pessoas sem perceber. Fazemos mal a outra pessoa sem perceber. Mas como assim, Alex? O título é: está triste? Deus vê o coração. Deus fala: tira isso que é da sua vida, tira aquilo que não é da sua vida. E aí nós deixamos ficar no coração aquilo que nós sabíamos que não é para ficar no coração. E em determinado momento, como a neurociência diz, que até 7, 8 anos, as pressões internas da tua mente, do teu coração, você vai conseguir manter equilíbrio, mas depois pode cair numa depressão, pode vir uma síndrome de pânico e o desânimo e a tristeza e não saber por que isso foi gerado. Mas mais uma vez está aqui Eclesiastes 7:22, pois no seu coração você sabe que muitas vezes também amaldiçoou outros. E aí me veio algo na minha cabeça agora, que foi uma vez que eu entrei na igreja, novo convertido, e ali adorando, buscando, clamando ao Senhor, eu vi uma menina que me devia uma quantia, e eu olhei para ela, não expressei em palavras, amaldiçoando ela, falando que ela é uma hipócrita, ou alguma coisa assim. Isso aconteceu comigo, com você não acontece não, né? Com certeza. Então assim, e isso, quando eu olhei, eu não sabia se ia lá falar com ela, se eu não sabia qual atitude, mas no meu coração, eu falei assim: você é uma hipócrita, está levantando a mão lá, mas está me devendo dinheiro, Senhor. Ela me deu um prejuízo. Mas quando Deus mostrou essa palavra, está vendo como que nós amaldiçoamos o outro e depois nós ficamos mal sem saber? Por quê? Porque Deus são do coração, são do nosso espírito e vê dentro de nós. Isso não pode ficar, isso tem que sair. Perdoe, largue, não fique prendendo aquela pessoa dentro de você, porque a tristeza, ela vem internamente, onde o reino está dentro. E Deus sabe. Deus é maravilhoso. Não deixa com que essa tristeza venha bater internamente por coisas que outros fizeram com você. Deus vê o coração. E no teu coração habita o Senhor. Uma mulher que ela fez a diferença na época dela foi Ana. E eu gosto muito de Ana. Ana foi uma mulher ao qual ela não tinha filhos. Deus cerrou a madre dela. E ela tinha o seu esposo Eucana, que também tinha uma mulher Penina. E Penina lhe dava muitos filhos. E Ana não dava filho porque o Senhor cerrou a madre. Mas o Senhor cerrou a madre para ela não ter filhos, porque sabia que no coração dela havia uma adoradora. Como você também, adoradora e adorador. Por isso que muitas das coisas bateu a tristeza, porque Deus sabe que você não vai permanecer nela, mas vai sair dela para ir adorar, para buscar. E eu vou ler aqui, em 1 Samuel 1, versículo 12 e 13, fala assim, e sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, olha só, no seu coração falava, só se moviam seus lábios, porém não se ouvia sua voz, pelo que Eli teve por embriagada. Então fala que ela está falando no coração, e que a boca dela só se mexe, mas não sai som, não expressa o som. E Eli olha para ela e pensa que ela está embriagada. Ela fala, não estou embriagada, estou amargurada, triste de espírito. Mas olha só, mesmo ela estando triste, ela pegou e falava com o coração, porque ela sabia quem podia resolver a situação dela. E ela prometeu a Deus que se desse um filho a ela, ela entregaria no altar. E Deus restituiu com 5 filhos mais. Que eu quero falar com isso?
Deus vê o teu coração. Então Deus cerrou a madre dela, colocando algo difícil para ela, para que ela fosse buscar naquele que pode resolver. E ela buscou em que podia resolver toda dificuldade, todas as circunstâncias da vida dela. Porque ela não brigou com o marido, ela não brigou com Eucana, ela não ficou reclamando, ela com o coração. Um incenso agradável, de Apocalipse 8:5-5:8, incenso agradável a Deus é um coração contrito e adoradora a Deus. Não se deixou levar pelaquela circunstância triste do momento, mas ela entendeu que ela podia falar com o coração e Deus ia ouvir, porque o coração dela não estava em guerra com Penina, nem com o esposo dela e nem com qualquer outra pessoa. E olha que Penina afrontava ela falando que não tinha filhos, e ela passava vergonha, porque naquela época a mulher que não tinha filhos passava vergonha, mas ela, com o coração adorador, não deixou nenhuma mágoa, rancor, ódio, e nem sequer ficou guerreando com o marido ou com Penina. Ela fez aquilo que Deus adora, que é simplesmente você buscar o Pai. E um filho buscando o Pai não rejeita, o Pai ama. E ela fez o que está escrito em Eclesiastes 10, versículo 1. Ela não deixou com que a mosca morta venha a inutilizar o unguento, entrar no unguento, para que viesse inutilizar o perfume de Ana. Então, nessa passagem, Ana ela protegeu o coração das moscas mortas de Penina. Proteja a tua vida das moscas mortas de pessoas que tentam falar de você. Não deixe entrar no seu coração para habitar na sua consciência aquilo que Deus não quer para a sua vida, que é a tristeza. Porque a tristeza pode chegar através daquilo que nós vamos acumulando no nosso coração e em dado momento caímos depressivos, desanimados e não conseguimos nem levantar para ir trabalhar. Deixa a tristeza. Sabe que o teu coração é um coração de Deus. Então, se você é segundo o coração de Deus, saiba que Ele tem o melhor para a sua vida. Se você gostou dessa palavra, eu sempre falo que juntos faremos com que as sementes da palavra cheguem mais longe. Se gostou, dá o like, comenta, compartilha. E o principal, chame Jesus para a tua vida, porque Ele tira a tristeza e habita com alegria. Em nome de Jesus. Amém.